Quem nunca fugiu de uma responsabilidade que Deus tinha dado? Quem nunca escutou o que Deus estava pedindo e fingiu que não era com ele? Levanta a mão, né? Eu já fiz muito isso e eu tenho certeza que talvez você também já fez isso. E isso custa muito para nós, embora a gente nem perceba o quanto isso nos atrasa e influencia negativamente na nossa caminhada. E falar sobre isso é falar sobre a terceirização que a gente tem na nossa vida, a sociedade da terceirização. Tudo nesse mundo pode ser terceirizado, desde uma pintura, desde uma construção, desde o nosso entretenimento, desde a criação dos filhos, desde o cuidado com a nossa família. Tudo que a gente imaginar, a gente consegue terceirizar nessa terra. E a terceirização, ela deixou de ser algo pontual e começou a ser o quê? Algo da nossa rotina. A gente está perdendo a capacidade de lidar com responsabilidades, porque isso custa. A gente está perdendo a capacidade de se esforçar para fazer algumas coisas, porque isso custa. E é muito mais cômodo para nós terceirizar certas ações e certas coisas do nosso dia a dia. Eu não estou falando que nada pode ser terceirizado. Tem muita coisa que a gente pode terceirizar. E a gente está vendo isso. Por exemplo, a limpeza a gente deixa para um robozinho, às vezes a louça tem uma lava-louça. Só que tem coisas dentro da nossa vida que não pode virar meramente uma terceirização, porque faz com que a gente perca aquilo que Deus nos deu de maior valia, que é o senso de fazer as coisas, de entender que isso é minha missão e colocar o meu sabor naquilo, de olhar para aquela missão que Deus me deu e falar assim: isso aqui tem a minha identidade, tem o meu propósito. E quando a gente pega esse costume que a gente tem de terceirizar tudo, a gente começa a terceirizar até aquilo que Deus nos pede. Tem a história de um santo, São Moisés o Negro, que encaixa bem nesse contexto do que eu quero passar. Ele é um santo do século IV, ele era escravo e foi expulso do lugar onde ele morava por roubo e assassinato. Então, o cara, assim, ele era tenebroso. E aí ele foi lá e montou uma gangue depois disso, e ele botou o terror na cidade, né? Era uma gangue do Rio Nilo, era alguma coisa assim. E teve um dia que ele estava fugindo das autoridades, depois que eles tinham roubado um lugar lá, e ele foi para uma área assim que ele não conhecia e ele se deparou com um mosteiro. Quando ele chega no mosteiro, ele teve tipo assim, um choque, né, de realidade do ambiente que ele estava vivendo, caos, terrorismo, e ele era o chefe e aquela coisa muito louca para uma paz, né? Isso que eles colocam quando vai relatar, né, a história dele, uma paz, um ambiente tranquilo dos monges, né? E aquilo confronta ele e ele se encanta por aquele lugar. E só que nesse processo, imagina, né? A pessoa era terrorista, os monges ficaram meio assim, mas cara, o que é isso, né? Aí ele fica num lugar ali perto do mosteiro, mas não ainda com os monges, né? E aí chega um dia que umas pessoas da gangue dele vêm para roubar a casa dele, digamos assim, né? E ele pega e amarra toda aquela galera e leva lá pros monges e fala assim: eu não sei o que fazer com eles, eu quero matar eles, mas eu não posso fazer isso, porque agora eu entendi, né? E aí os monges, tipo, se compadecem da ação dele, porque aquelas pessoas iam invadir a casa dele, ele amarra e leva lá para os monges, né? E aí, além dos monges aceitarem ele porque eles viram que teve essa conversão no coração dele, os ladrão que iam roubar a casa dele se convertem também. Uma ação pequena, né? E aí, o processo total da conversão dele se deu em buscar água do poço, que era longe de onde o mosteiro ficava, para os monges mais velhos. De um ladrão, um chefe terrorista, para alguém que ia buscar água. Simplesmente essa era a tarefa dele. Buscar água do poço para os monges que eram mais velhos. E aí teve o processo de amadurecimento de São Moisés. E aí eu te pergunto, quem de nós, dentro da realidade, né, talvez comparando, se submeteria a esse trabalho, né, de todo dia ir lá buscar água? Vocês já pararam para pensar que aqui na Terra tudo na nossa vida é diário?
né? A gente sempre tem que escovar os dentes, a gente sempre toma banho, a gente sempre tem que comer. Se eu regar a planta uma vez só e nunca mais regar, ela vai morrer. Tudo na nossa vida, Deus pede esse processo. E nesse ambiente onde tudo a gente pode terceirizar, se a gente quiser, a gente deixa de aprender com essas pequenas ações também. A gente deixa de assumir as responsabilidades que Deus nos pede. A gente deixa até de aceitar os ensinamentos que Deus poderia nos dar nessas ações. Porque talvez a gente se pega achando, não, mas isso aí o outro faz, o outro talvez seja melhor. E isso é em tudo, né? Não só na nossa vida que a gente às vezes terceiriza aquilo que seria mais nosso, que talvez é o cuidado com a nossa família, as nossas ações ali, né? Mas também é na igreja, né? Quando eu terceirizo algo que eu poderia fazer e não estou fazendo. Quando Deus pede para talvez eu ir lá e fazer uma ação, mas eu falar aquilo lá, o outro faz. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada e que Deus trabalha muito comigo. Eu participo de uma comunidade, né, que tem um retiro. E tem todo dia, no final do dia, que encerra, é de responsabilidade do setor que eu participo, muitas das vezes, varrer a sala de palestra, que a gente fala, onde todo mundo fica. E ninguém quer ficar nessa hora, né? E eu também não quero ficar, porque, tipo assim, é final do dia, você já tá cansado, e daí você tem que varrer aquele ambiente para esperar as pessoas no outro dia que vão voltar ali, né? E eu, toda vez, todo retiro que eu trabalho, que eu tenho que varrer, eu faço aquilo pensando assim, cara, eu não queria fazer isso. E talvez eu escutei o dia inteiro pregação, nada me santifica mais do que varrer aquela sala de palestra mesmo não querendo. E tá aí, se eu terceirizasse essa ação, que talvez é tão simples, né, de varrer a sala ali, eu não teria muitas conversas bonitas que eu já tive com Jesus enquanto eu varria aquela sala não querendo varrer. Se eu não aceitasse isso, e talvez se eu não aceitasse o processo de talvez lavar uma louça, eu não teria muita coisa bonita que Deus me ensina quando eu lavo a louça. Se eu não aceitasse um processo, talvez, de tocar numa missa, eu não conseguiria aprender tudo aquilo e contemplar tudo aquilo que eu posso contemplar enquanto eu estou tocando e cantando numa missa. Se eu não assumo essas responsabilidades que Deus me pede, eu não aprendo com esse processo. E eu não converso com Deus nesse processo. E aí que está o perigo. Quando a gente tem o costume de terceirizar tudo para evitar as responsabilidades, a gente perde essa capacidade linda que é de conversar com Deus e deixar que Ele nos ensine nesse processo. São Moisés, ele deixou ser ensinado no processo. Ele podia muito bem falar assim: não, eu não vou carregar água. Eu tenho capacidade para fazer algo muito maior que isso. Mas ele aceitou isso, de ir buscar água todo dia, mostrar a fidelidade dele e ir lá pegar água no poço e trazer para as pessoas mais velhas. Talvez o que Deus me pede naquele retiro é de varrer aquela sala de palestra mesmo não querendo. Talvez Deus está te pedindo para você se dedicar um pouquinho mais em algo que você não está querendo. E a gente negligencia essas ações e deixa de ver a beleza nela quando a gente foca em tirar a nossa responsabilidade. O céu, ele exige a nossa responsabilidade. Deus, ele exige a nossa responsabilidade. A partir da hora que você entende tudo isso, ele olha para você e fala: então agora vai e anuncia para os outros. Vai e mostra para os outros. E nessa sociedade que a terceirização virou rotina, a responsabilidade é colocada na gaveta. E esse é um perigo muito grande. Os esforços que a gente não quer mais fazer, aquilo que a gente deixa de lado, aquilo que eu não coloco o meu coração verdadeiramente para fazer, para me dedicar e deixar o meu sabor. Como eu falei lá no começo, a terceirização ela tira a identidade nossa daquilo. E talvez Deus pede isso. Eu, por muito tempo, eu evitei e quis terceirizar muito esse negócio de fazer os vídeos e falar e me expressar e tentar entender o que Deus queria disso. Embora eu ainda não entenda, e eu acho que sempre vai ter alguém que é bem melhor, né? Eu tenho algo a aprender nesse processo. Talvez nem seja para os outros, mas seja mais para mim. O que é que eu tenho que aprender nesse processo? E que durante o seu dia a dia, a sua vida, diante das atividades que Deus colocar para você, que você tenha coragem de perguntar: o que é que Deus quer me ensinar nesse processo?
O que é que eu estou terceirizando, mas que ele pede para mim? Tem coisas que precisam do seu tempero e precisam da tua responsabilidade. Tem processos que você precisa fazer para virar algumas chaves. Tem coisas que você precisa sentir, fazer, ver para que você contribua com algo. Você não sabe o que cada diazinho constrói no final. A gente não sabe qual é o final da parede se eu não colocar cada tijolo um do lado do outro. A nossa vida ela é assim, um dia após o outro. A praia não se enche com um grão de areia, a parede não se constrói com tijolo, não é uma gota de água que enche o mar. É as nossas ações pequenas. E Deus ensina nesses pequenos processos que a gente faz quando a gente assume as nossas responsabilidades. Talvez a coisa mais bonita que a gente pode entregar para Deus seja isso, as nossas mãos sujas, o nosso rosto suado do processo, porque Deus usa do processo para fazer quem a gente precisa ser.